geralmente quando nós falamos ou pensamos sobre perda, sobre luto, nós pensamos inicialmente na morte de uma pessoa querida, na separação, através da morte do corpo físico, mas a perda pode ser muito mais abrangente do que isso. Ela não acontece apenas através da morte, mas também através do abandono, do ato de abandonar ou de ser abandonado. Acontece pela renúncia consciente ou inconsciente dos sonhos, das expectativas, das ilusões que nós criamos em algum momento da nossa vida e por aí vai. São rompimentos, né, reais ou imaginários. Nós, seres humanos, começamos a nossa trajetória nesse mundo, começamos a nossa vida com uma primeira grande perda, que é a perda da nossa primeira casa, o útero materno. E nós, seres humanos, chegamos a esse mundo com uma particularidade, uma especificidade muito importante, que é nós somos bebês completamente dependentes dos nossos cuidadores. Um bebê humano não é apto a sobreviver sozinho, se alimentar sozinho, se comunicar de forma estruturada pela linguagem. Então, ele é completamente dependente da mãe, do pai, do cuidador. Mas não apenas pelo fato de ele não poder sobreviver sozinho. Ele é muito dependente também pelo fato de que ainda não consegue se identificar como um indivíduo, né? Ele não sabe que é um eu. E esse período é o momento em que está sendo criada, desenvolvida a relação mãe-bebê, mãe-filho. Né? Um momento em que, se tudo der certo, nós temos uma mãe que nos conforta, que nos alivia e nos gratifica. Uma mãe que se interpõe entre nós e o mundo e que nos protege. Nessa fase da vida, a nossa necessidade da presença da mãe, ela é absoluta e ela é literal. Então, já fora do útero, nós experimentamos uma ilusão muito gratificante de que nós compartilhamos com a nossa mãe uma fronteira em comum, de que nós somos um mesmo ser, com as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas angústias. Mas, logo nos primeiros anos de vida, nós vamos precisar nos tornar um ser à parte, né? Um ser independente, separado física e emocionalmente falando da nossa mãe. E esse não é de forma alguma um processo simples, mesmo porque nem sempre nós estamos preparados para viver essa separação antes que a vida nos apresente a ela. Como, por exemplo, quando a mãe precisa voltar a trabalhar, ou precisa ir simplesmente ao mercado, ou precisa ir até a cozinha, né? Uma criança de 6 meses de idade, ela já é capaz de formar uma imagem mental dessa mãe que está distante e especificamente desejá-la perto de si. Ao mesmo tempo em que ainda não é intelectualmente capaz de entender que ela vai voltar. E naquele momento nós entendemos isso como uma situação de abandono permanente. Essa ausência, esse abandono sentido pelo bebê gera um sofrimento praticamente indescritível e uma sensação de desamparo, de rejeição. Talvez o primeiro medo que nós sintamos na vida seja esse, o medo de perder a nossa mãe. Desde os nossos primeiros anos de vida, nós somos profundamente marcados e moldados por essas experiências de perda. Essas primeiras ausências nos ensinam temores, assim como outras coisas, que podem nos acompanhar por toda uma vida. E a partir da forma com que se desenvolvem as primeiras relações de apego do bebê, é estabelecido o estilo de apego, né, que aquele indivíduo vai apresentar ao longo da vida. Pode parecer estranho, porque se a gente para pensar como poderia algo
tão antigo na nossa história, algo do qual nós nem lembramos conscientemente, influenciar toda a nossa vida. Esses momentos iniciais são importantes porque é justamente o momento em que nós estamos aprendendo a nos relacionar e, sobretudo, entendendo que somos um eu. Essas separações são necessárias, sim, mas a maioria delas, quando acontece dentro de um contexto de um relacionamento afetuoso e estável, dificilmente gera problemas graves, né? Mães que trabalham ou passam certo tempo fora podem, sim, claro, estabelecer um relacionamento amoroso, confiante e seguro com os seus filhos. Mas quando uma criança é constantemente e excessivamente privada da sua figura cuidadora, os prejuízos podem ser permanentes, né? Em casos mais extremos, separações que ponham em perigo essa nossa ligação primária, né, tornam difícil que se aprenda no futuro a ter confiança, a ter segurança, que se crie a convicção de que durante a nossa vida nós vamos encontrar pessoas que nos forneçam isso tudo. Nós podemos e possivelmente vamos transferir a nossa primeira experiência e as respostas que nós demos a ela para os nossos relacionamentos futuros. Então, separações muito graves no começo da vida e que não necessariamente precisam ser fruto de uma negligência das figuras cuidadoras, como um divórcio dos pais, hospitalizações muito prolongadas, né, nos deixam cicatrizes emocionais porque atacam a conexão humana essencial, o elo mãe-filho, que nos ensina, sobretudo, que nós somos dignos de receber amor, né? E que nos ensina a dar esse amor também. Então, nos anos em que o bebê deveria estar aprendendo que confiança e alegria emergem do amor, ele, na verdade, acaba aprendendo que existe no amor um investimento perigoso. Então, todas as nossas experiências de perda durante a vida se relacionam, de algum modo, com a perda original, a perda da conexão mãe e filho, que na verdade é uma perda simbólica. Isso é muito importante, porque nós nunca fomos de fato o mesmo ser, nós e as nossas mães, né? Nós é que ainda não havíamos nos dado conta disso, e ainda que esses primeiros movimentos em direção a essa separação se deem de forma saudável, ainda é verdade que precisa existir uma renúncia em relação às nossas primeiras idealizações de uma mãe perfeita, onipotente, onipresente, em favor da realidade humana das conexões imperfeitas, né? A troca do ideal pelo real, que não é agradável, mas é libertadora.